Olá pessoal, vamos falar sobre o Sistema Portuário Nacional, a caracterização, planejamento e estatística. O nosso grupo é formado por mim, João Café Arruda, Hugo Lopes, Lucas Gomides e Renan Ferreira. Aí, dentro desse trabalho, a gente vai falar do contexto histórico, onde a gente vai descrever a importância do sistema aquaviário na época do Brasil colonial, algumas coisas que aconteceram em 1808, como a legislação, decreto, criação do Ministério do Transporte, agenda de portos, legislação atual. Então, vou falar sobre a importância do sistema aquaviário na época do Brasil colonial. O sistema portuário brasileiro, um dos mais tradicionais segmentos da economia nacional, tem origem nos primórdios da colonização do país, dado que o transporte aquaviário era utilizado para comercializar mercadorias entre a colônia e Portugal. Em 28 de janeiro de 1808, o rei D. João VI, ao transferir para o Brasil a corte portuguesa, abriu os portos brasileiros às nações amigas, antes restrito por décadas ao comércio com a Inglaterra. 40 anos depois, em 1846, o Visconde de Mauá criou a Companhia de Estabelecimento de Ponte da Areia, no porto de Niterói, onde origem dos navios que praticavam a cabotagem brasileira e que possuía linhas regulares para a América do Norte e Europa. No final do século XIX e início do século XX, começaram as concessões para a construção e exploração de portos no Brasil. Por meio do decreto número 9078, de 3 de novembro de 1911, o governo federal criou a Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais e a Inspetoria Federal de Navegação, vinculadas ao Ministério da Aviação e Obras Públicas, para regular os setores portuários de navegação que funcionaram independentes até a promulgação do Decreto 23607, de agosto de 1932, que uniu essas atividades sob uma única administração com a criação do Departamento Nacional de Portos e Navegação. Com o Decreto-Lei 6.166, de 31 de dezembro de 1943, houve a transformação do Departamento Nacional de Portos e Navegação em Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, para promover, orientar e instruir todas as questões relativas à construção, melhoramento, manutenção e exploração dos portos e vias navegáveis do país. Conforme disposto na Lei 4.213, de 14 de fevereiro de 1963, o Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais passa a denominar-se Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, se constituindo numa autarquia com personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, técnica e financeira, órgão da administração indireta para enfrentar o novo desafio de administrar os setores portuários e hidroviário. Em 1967, por força do Decreto-Lei 200, foi extinto o Ministério da Aviação e Obras Públicas e a criação do Ministério dos Transportes, continuando o Departamento Nacional de Portos e Viagens Navegáveis, a administrar diretamente alguns portos e incentivar a constituição de empresas para administrar as atividades portuárias, originando as atuais companhias docas federais. Nos anos posteriores, as autarquias do setor portuário e hidroviário foram transformadas em empresas públicas, passando a ter autonomia administrativa e financeira. Assim, em 1965, a Lei nº 6222, de 10 de julho de 1965, extingue o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis. Em consequência, autoriza a constituição da Empresa de Portos do Brasil, S.A. Portobras, holding vinculada ao Ministério dos Transportes, com a finalidade de supervisionar, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas com a construção, administração e exploração dos portos e das vias navegáveis interiores. Na ocasião, as vias navegáveis interiores ficaram provisoriamente inseridas na estrutura da Portobras até que uma entidade viesse a ser criada para administrar os portos e vias navegáveis interiores, que por tradição sempre estiveram sob o mesmo comando. Em 1990, com a reorganização dos Ministérios da República, a Portobras foi extinta pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e por força do Decreto 99244, de 10 de maio de 1990, o setor de transporte no âmbito federal ficou subordinado ao Ministério da Infraestrutura. Em consequência, foram criadas a Secretaria Nacional de Transportes e o Departamento Nacional de Transportes Aquaviários, que passaram a administrar os portos, as hidrovias e a navegação, reunificando essas atividades na administração direta federal.
A partir da Lei número 8.422, de 13 de maio de 1992, o Ministério da Infraestrutura foi transformado no Ministério dos Transportes e Comunicações, continuando a Secretaria Nacional de Transportes e o Departamento Nacional de Transportes Aquaviários, responsáveis pela administração dos portos, das hidrovias e da navegação. No mesmo ano, a Lei 8.490, de 19 de novembro de 1992, restabelece o Ministério de Transportes e, posteriormente, o Decreto número 731, de 25 de janeiro de 1993, transfere as competências do Departamento Nacional de Transporte Terrestre e do Departamento Nacional de Transportes Aquaviários para a Secretaria de Produção dos Ministérios dos Transportes. Em função da reforma portuária introduzida pela Lei nº 8.630, de 25 de janeiro de 1993, Lei de Modernização dos Portos, o governo passou o controle dos portos às administrações portuárias estaduais e às companhias docas e buscou o apoio de investimento do setor privado por meio de concessões e arrendamentos. Com isso, ocorreram importantes mudanças no setor portuário, especialmente no que diz respeito ao regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias ao estabelecimento de uma nova lógica para o setor, incrementando a participação de estados e municípios e da iniciativa privada na exploração da atividade portuária, além da estimulação de concorrência e da redução dos custos portuários. Em 2001, a Lei nº 10.233 cria a Agência Nacional de Transportes Aquaviário, que é a ANTAQ, a autarquia responsável pela regulação, supervisão e fiscalização das atividades de prestação de serviços de transporte e aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária. Posteriormente, em 2005, o governo federal criou uma agenda Portos com o objetivo de levantar aspectos legais, institucionais e operacionais que comprometiam as atividades portuárias, além de apontar soluções a serem implementadas até 2008. Frente ao elenco de ações apontadas pela agenda de Portos que precisavam ser implementadas no setor, destacava-se a criação da Secretaria Especial de Portos, pela medida provisória número 369, de 7 de maio de 2007, convertida em setembro do mesmo ano na Lei nº 11.518, que surge como um reflexo da prioridade atribuída pelo governo federal ao setor para a retomada do crescimento econômico. Em 2010, a Lei nº 12.314 modificou os dispositivos da Lei nº 11.518 para alterar a denominação da Secretaria Especial dos Portos para a Secretaria de Portos da Presidência da República. E também, recentemente, para fazer frente às necessidades ensejadas pela expansão da economia brasileira, foi editada a Lei nº 2.815, de 5 de junho de 2013, contendo um conjunto de medidas para incentivar a modernização da infraestrutura e da gestão portuária, a expansão dos investimentos privados no setor e a redução dos custos e aumento da eficiência portuária, além da retomada da capacidade de planejamento portuária com a reorganização institucional do setor e a integração logística entre modais. Meu nome é Renan. Na parte de planejamento e organização, vamos falar sobre os portos nacionais, a competência de cada secretaria sobre a CEP, o conjunto de instrumentos de planejamento para o setor portuário. Entre esses conjuntos de planejamento está o Plano Nacional de Logística Portuária, o PNLP, o Plano Mestre, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, PDZ, e o Plano Geral de Outorgas, PGO. Como foi falado anteriormente, existem 37 portos públicos organizados no país. Nessa categoria encontram-se os portos com administração exercida pela União, no caso das companhias docas ou delegada a municípios, estado ou consórcios públicos. A área destes portos é delimitada por ato do Poder Executivo, segundo o artigo 2º da Lei 12.815, de 5 de junho de 2013. Na esfera de competências da CEP, segundo as atribuições definidas no artigo 65 da Lei nº 12.815 de 2013, encontram-se outros 4 portos fluviais delegados a estados e municípios. É importante frisar que a Secretaria de Portos, a CEP, usa como classificação de porto marítimo ou fluvial o tipo de navegação, longo curso ou interior, e não por localização geográfica. Por exemplo, o porto de Manaus é geograficamente fluvial. Entretanto, na classificação da CEP, é considerado marítimo por receber embarcações de linhas oceânicas. Ressalta-se que este levantamento não considera instalações portuárias públicas de pequeno porte, uma vez que a Lei 12.815 de 2013 passou essas instalações para a esfera de atuação do Ministério de Transporte.
Para a aplicação do disposto do artigo 65 da lei, a CEP e o Ministério do Transporte emitiram em conjunto uma portaria interministerial aprovando a relação de 122 portos fluviais que passam a ser classificados como instalações portuárias públicas de pequeno porte e, portanto, passam para as competências do Ministério de Transportes e DENIT. Planejamento Portuário Nacional. Com o objetivo de atingir um modelo de gestão capaz de tornar os portos cada vez mais rentáveis, competitivos, autossustentáveis e autônomos, o governo federal vem aperfeiçoando de forma contínua o planejamento do setor portuário nacional. Em 2007, com a criação da Secretaria de Portos da Previdência da República, a CEP, atualmente sob a gestão do Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil, MTPA, foi dado início a um conjunto de ações institucionais e de gestão com o objetivo de adotar o setor portuário nacional de condições para o seu crescimento e desenvolvimento, ambos associados à expansão da economia brasileira. Até a publicação da nova Lei dos Portos, a 12.815 de 2013, o quadro institucional que determinava os papéis dos governos nos diversos níveis e da iniciativa privada era complexo. Cada autoridade portuária ficava responsável pela elaboração individualizada do planejamento do respectivo porto, sem garantir que esse planejamento estivesse integrado a uma programação nacional de investimentos. A partir do novo marco regulatório, coube à Secretaria de Portos a missão de elaborar o planejamento setorial em conformidade com as políticas e diretrizes de logística integrada, abrangendo tanto acessos portuários quanto infraestrutura e desenvolvimento urbano. Conjunto de instrumentos de planejamento para o setor portuário nacional. Em um esforço do governo federal para estimular a melhoria à gestão dos portos, no dia 8 de janeiro de 2014 foi publicada no Diário Oficial da União a portaria CEP número 3, que institucionalizou, além da PNLP, os demais instrumentos que passaram a formar o conjunto de planejamento do setor portuário nacional. O Plano Mestre, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, PDZ, e o Plano Geral de Outorgas, o PGO. A referida portaria também regulamentou a compatibilização entre o Planejamento Portuário Nacional de competência da CEP, por meio do PNLP, dos Planos Mestres e do Plano Geral de Outorgas, e o Planejamento Local de Responsabilidade das Autoridades Portuárias, realizado via Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, PDZ. Dessa forma, conforme determina a portaria, ficam assim definidos os respectivos planos. O Plano Nacional de Logística Portuária, PNLP, é um instrumento de Estado de planejamento estratégico do setor portuário nacional que visa identificar vocações dos diversos portos, conforme o conjunto de suas respectivas áreas de influências, definindo cenários de curto, médio e longo prazo para alternativas de intervenção nas infraestruturas e nos sistemas de gestão, garantindo a eficiente alocação dos recursos a partir da priorização de investimentos, evitando a superposição de esforços e considerando as disposições do Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, o CONIT. O segundo plano é o Plano Mestre, que é um instrumento de planejamento de Estado voltado de Estado voltado à unidade portuária, considerando as perspectivas do planejamento estratégico do setor portuário nacional constante do Plano Nacional de Logística Portuária, PNLP, que visa direcionar as ações, as melhorias e os investimentos de curto, médio e longo prazo no porto e em seus acessos. O terceiro plano é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, o PDZ, que é um instrumento de planejamento operacional da administração portuária, que compatibiliza as políticas de desenvolvimento urbano dos municípios, do estado e da região onde localiza o porto. Por meio do PDZ, visa-se no horizonte temporal o estabelecimento de ações e de metas para a expansão racional e a otimização de um uso de áreas e instalações do portuárias com aderência ao Plano Nacional de Logística Portuária, PNLP, e ao respectivo Plano Mestre. O Plano Geral de Outorga é um instrumento de planejamento de Estado, que consiste em um plano de ação para a execução das outorgas de novos portos ou terminais públicos e privados, o qual reúne
a relação de áreas a serem destinadas à exploração portuária nas modalidades de arrendamento, concessão, autorização e delegação, com respectivos horizontes de implantação, tomando como base o planejamento do poder concedente das administrações portuárias e da iniciativa privada. Destaca-se um ganho importante para as autoridades portuárias, que passam a registrar suas demandas nos planos estratégicos do governo. Dessa forma, criando uma agenda de compromissos com o desenvolvimento de cada porto em conformidade com as ações das diversas áreas. Na prática, o governo já vinha se valendo da utilização desses instrumentos a partir da elaboração do PNLP, como suporte para a definição do marco legal e, mais recentemente, a elaboração dos estudos referenciais de novos arrendamentos nos portos nacionais. E em relação ao planejamento setorial, o início formal do processo de planejamento setorial de longo prazo tem como base a construção do primeiro Plano Nacional de Logísticas Portuárias, o PNLP, lá de 2012. Ainda durante o período de formulação da Lei 2.815, o PNLP foi elaborado com o objetivo de ser uma ferramenta de apoio na tomada de decisões e na busca de resultados para os problemas provocados pela falta de uma estrutura uniforme na divisão clara de tarefas e responsabilidades entre as entidades públicas e privadas. A partir do PNLP, o Ministério elabora os diagnósticos e prognósticos do setor portuário para a avaliação de cenários e a proposição de ações de médio e longo prazo que permitem a tomada de decisões em 6 principais áreas temáticas: infraestrutura, operações, capacidade, logística e acesso, gestão e meio ambiente. Olá, meu nome é Hugo e eu vou falar um pouquinho sobre as características atuais do sistema portuário brasileiro. Como ele está distribuído, em questão dos portos privados, dos portos públicos, como tem acontecido transportes de cargas, e também a sua constante evolução nesses últimos anos, né? Apresentando dados aí de pesquisas de 2000 a 2001 e apresentando todas as suas evoluções no âmbito não só nacional. O Brasil conta com uma encosta de mais de 8.000 quilômetros navegáveis. Isso sem contar os rios, né, que o Brasil possui uma grande riqueza hídrica de rios com grandes profundidades. E por todo esse sistema, o Brasil movimenta cerca de 950 milhões de toneladas por ano, que é mais de 90% das trocas internacionais são realizadas pelos diversos equipamentos portuários. Ao longo desses 8.000 quilômetros de encosta, o país possui 37 portos públicos entre marítimos e fluviais, e ainda 42 terminais de uso privativo e 3 complexos portuários. Para uma melhor percepção das características citadas acima, nós vamos apresentar aqui algumas tabelas. A primeira tabela, ela condiz com a participação percentual da modalidade das matrizes de transporte em 2011. Então aí, através da tabela, nós podemos ver que o Brasil, o sistema marítimo de transportes do Brasil, ainda em comparação com os outros países, ainda não apresenta uma importância muito grande. Mas nas outras tabelas que apresentaremos a seguir, mostra o constante crescimento que esse sistema vem apresentando. As tabelas a seguir, a primeira mostra a movimentação de mercadorias por produtos em toneladas. A segunda tabela, a movimentação de mercadorias por sentido em toneladas. E a última tabela, a participação das movimentações de longo curso e cabotagem. Analisando essas 3 tabelas, os dados mostram que no período de 2000 a 2011 foi experimentado um crescimento médio anual na movimentação de carga de 6,22% ao ano. Comparando-se os anos de 2011 e em relação ao ano de 2000 diretamente, verifica-se que o crescimento alcançou 82%. As trocas internacionais, por sua vez, apresentaram um crescimento médio anual de 7,8% e um crescimento de 2011 em relação ao ano de 2000
de 98%, aumentando sua participação de 69% para 74% a participação no mercado, que caracteriza de forma clara a inserção do Brasil no mercado globalizado. O sistema portuário brasileiro é um sistema que vem na contramão da crise, porque nos últimos anos a grande parte dos portos brasileiros estão quebrando sucessivos recordes, como o Porto de Santos, Paranaguá, Pecém e de Fortaleza. No que pese a essa excelente performance na evolução marítima da carga, na logística de transporte, especificamente nos portos, ficam muito mais a desejar no que se refere ao atendimento dessa crescente demanda por infraestruturas portuárias. Então, é um sistema que ele vem crescendo apesar das dificuldades. Com a normalização do comércio exterior, essa influência e a carência de ineficiência e a carência do setor ficaram cada vez mais evidentes. Acentuando-se o programa de Hidragrade, verificamos que as evoluções significativas, principalmente nas áreas de infraestrutura e superestruturas e no aspecto institucional, ainda estão por se apresentar. Na contramão dessas necessidades de modernização e investimento, o sistema encontrava-se sob leis e decretos que apresentavam um empecilho para novas instalações de equipamentos portuários, terminais de uso privativo, por conseguinte, a impossibilidade da participação consistente do setor privado na atividade portuária. Além dessa insuficiência e ineficiência de infraestrutura e superestrutura portuária e da ausência de pelo menos uma razoável logística adequada para o atendimento às demandas existentes, que apresentam termos também dificuldades de competição em decorrência aos custos elevados e à baixa produtividade e a burocracia que é muito excessiva. Esses fatores concorrem para que a demanda dos importadores e exportadores não estejam sendo atendidas, trazendo sérios prejuízos à economia nacional. E não se pode falar em sistema portuário nacional sem falar em Porto Seco. Aqui a gente vai abranger um pouco sobre esse assunto, o que é, como funciona, as vantagens nos portos secos atualmente no Brasil. Porto Seco. O que são? São recintos alfandegados de uso público situados em zonas secundárias, no quais são executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho de mercadorias e bagagens, sob controle aduaneiro. No Porto Seco são executados serviços aduaneiros a cargo da Secretaria da Receita Federal, inclusive os de processamento de despacho aduaneiro, de importação e de exportação, possibilitando a interiorização desses serviços no país. Alguns serviços executados em Porto Seco são etiquetagem e marcação de produtos destinados à importação, visando a sua adaptação às exigências do comprador, demonstração e testes de funcionamento de veículos, máquinas e equipamentos, acondicionamento e reacondicionamento e montagem. Como funciona? Recebem cargas diversas e preparam para exportação. Recebem mercadorias em importação ainda consolidadas, destinadas a despacho para o consumo imediato ou entreposto aduaneiro. Nas importações, armazena a mercadoria pelo período desejado pelo importador, 1 ano, prorrogável até 3 anos, em regime de suspensão de impostos, podendo fazer a nacionalização fracionada. Vantagem para as empresas exportadoras ou importadoras. Prestação dos serviços aduaneiros próximo a domicílio dos agentes econômicos envolvidos, simplificação de procedimentos para o contribuinte. No Brasil, são 76 unidades de portos secos em operação no Brasil. 35 unidades divididas em 14 estados da Federação e 27 unidades no estado de São Paulo e 1 unidade no Distrito Federal. Olá, sou o Lucas. Vou falar um pouco sobre o balanço geral do sistema portuário brasileiro. Nesse sistema de balanço geral, a gente vai trabalhar as melhoras a longo prazo, o que precisa melhorar ainda e as dificuldades encontradas no sistema portuário. A longo prazo, a gente precisa melhorar a logística, o Programa Nacional de Dragagem e o desenvolvimento. A médio prazo, a gente tem que melhorar ainda a gestão institucional e a infraestrutura e as dificuldades que a gente encontra diariamente, atualmente, no sistema portuário brasileiro. Falando um pouco da melhoria a longo prazo, tem a logística.
A logística de movimentação de cargas é hoje um instrumento indispensável para um país, para que ele possa ser competitivo perante os outros países. Não se pode negar que o desenvolvimento de um país pesa necessariamente pelos seus meios de transporte, onde suas vantagens e desvantagens refletem diariamente na sua economia. Citamos também o Programa Nacional de Dragagem, uma meta estabelecida para o desenvolvimento dos portos estratégicos, que irá permitir uma dragagem de mais de 100 milhões de metros cúbicos, aprofundando canais de acessos, bacias e permitindo o fluxo de navios, alocando eles em vários portos perante a navegação mundial. E o desenvolvimento individual de cada setor, o setor portuário, além das construções, modernizações e ampliações das instalações existentes. Não podemos perder de vista pontos fundamentais nas áreas de regulação, da captação, de gestação e força de trabalho do meio ambiente, para que possa ter um desenvolvimento sustentável. Pegando agora o que pode melhorar ainda, a gestão, em regra, identifica-se a ausência da meritocracia no preenchimento das cargas de direção das companhias, docas. Suas estruturas arcaicas necessitam de uma efetiva mudança para a melhoria do desempenho da autoridade portuária e infraestrutura portuária. Identificar também uma superposição de funções com a Secretaria de Portos e a Agência Nacional de Transporte, a ANTAC. A parte institucional, o que precisa melhorar é a estrutura institucional com a nova Lei de Modernização dos Portos, assim mostrando um novo papel para a agência regulamentadora, a inclusão de competência para administrar os portos fluviais de navegação no interior. E a infraestrutura, que é o comprometimento da necessidade dos portos. A superestrutura portuária não é compatível para atendimento às demandas principais para os granéis sólidos, comprometendo os níveis de produtividade. Desafios a enfrentar pelo sistema portuário brasileiro. Dentro da concepção da Lei de 12.815, a necessidade de demandas pelo setor portuário brasileiro, identificamos e relacionamos as seguintes principais desafios a serem enfrentados. Identificar e planejar a instalação de novas unidades portuárias com foco exclusivo na demanda e na logística de transporte, oferecendo condições racionais e econômicas ao fluxo de carga. Viabilizar a instalação de novos terminais privativos, estimulando a participação das iniciativas privadas. Melhorar a acessibilidade aos portos, ampliando a velocidade para recepção de cargas e descargas. Realizar a engenharia financeira para mitigação ou alimentação dos diversos passivos, para que as autoridades portuárias possam passar a reinvestir. Fortalecer os portos públicos, dando maior autonomia às companhias docas, permitindo tomadas de decisões mais rápidas. Agilizar, aperfeiçoando o trâmite de liberação de mercadorias, trazendo economia de tempo e dinheiro. Revisar todo o marco regulatório com vistas à modernização do sistema portuário. Elaborar um plano de Estado para o setor e não um plano de governo, com uma visão de médio prazo. Personalizar efetivamente a gestão dos portos, observando a meritocracia em detrimento das indicações políticas, com exigência de conhecimento e atuação na área. Revisar os preços e tarifas praticados na movimentação da carga, contribuindo para a redução final do custo. Fortalecer as estruturas de governança com uma formação profissional dos diversos conselhos. Eliminar a suposição de competência entre a autoridade portuária e Conselho de Autoridade Portuária. Definir e implantar administração por resultados para todas as companhias, docas, diferenciando as funções do administrador do porto e autoridade portuária. Para finalizar o trabalho, separamos 5 perguntas para fixar o assunto. Geocaf. Qual a importância econômica da transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808? Então, Dom João VI, ao transferir a corte portuguesa para o Brasil,
Ele abriu os portos brasileiros antes restritos por décadas. Renan, o que apresenta os conjuntos de instrumentos de planejamento para o setor portuário nacional? Antes dos planejamentos, os recursos estavam muito mal distribuídos. Após a elaboração desse planejamento, foram criadas algumas secretarias, inclusive o Ministério de Transporte. Eles conseguiram distribuir e alocar melhor os recursos. Hugo, como está o sistema portuário brasileiro atualmente? Bem, o sistema portuário brasileiro, ele é um sistema que está apresentando grandes crescimentos. Apesar das dificuldades, dos problemas enfrentados, eles possuem números significativos de desenvolvimentos, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Renan, novamente, me explica o que é Porto Seco. São recintos aduaneiros. Funciona da seguinte forma: quando uma mercadoria sai ou entra no país, ela precisa passar por algum tipo de fiscalização. Em cada porto seco existe uma base da Receita que serve para fazer esse tipo de fiscalização antes que elas sejam distribuídas a seu destino final. Lucas, cite 3 desafios a enfrentar no sistema portuário brasileiro. O primeiro desafio muito importante que a gente tem que vencer é o desafio socioeconômico, que o governo falha muito no investimento da área portuária. Ele quer investir muito na área de rodovias e acaba, infelizmente, esquecendo da área portuária. O segundo aspecto é a falta de integração das redes portuárias, porque os portos de marítimos e os portos de vias de rios, eles não têm essa integração, por não ter uma dragagem correta nas vias de rios e outros aspectos socioeconômicos. E um terceiro motivo que influencia bastante nessa falta nos desafios portuários brasileiros é a falta de investimento privado nas iniciativas públicas portuárias.